galera, estamos aqui com mais um episódio do Pode Fortalecer. Hoje a nossa convidada é muito especial, mas antes de eu anunciar ela, dei uma olhadinha aqui que a Poxa Lulu já até pegou um copo, mas eu vou disfarçar pra ela, né? Deixa abaixo aqui, ó, deixa abaixo. A Caran, gente, a nossa patrocinadora oficial, cerveja, cachaça artesanal, feita aqui na região, em Demétrio Ribeiro. Então vocês podem ir lá visitar a fábrica, tem showzinhos ao vivo nos finais de semana, rola alguns eventos, tipo estilo Rocktoberfest. Então sempre fiquem de olho, sigam o Instagram da Caran. E pra você que quer consumir e comprar, a gente tem um cupom de desconto que é Fortalecer10. E aí você ganha 10% de desconto, tá? Não é, Giovana? Com certeza, Carol. Já fortalece o Pedro, já garante desconto e fortalece a gente também. Como vocês sabem, a gente tá aqui no Estúdio Som para Rock, o estúdio do Paulista. Então, se vocês quiserem vir aqui fazer uma visita, dar um oi pro Paulista, pedir um orçamento, pedir um orçamento, vocês já sabem onde encontrá-lo, né? Só procurar os links aqui na descrição que a Voz da Além vai colocar pra vocês, tá bom? Muito obrigada, Voz da Além. E agora, a nossa convidada especial, a Poxa Lulu. Seja bem-vinda, Poxa Lulu. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Poxa Fortalecendo. Poxa Fortalecendo? Poxa Fortalecendo. Gente, a cachaça bateu. Já dá pra Mas é bom que a gente entender. altera, já faz assim uma junção do Poxa... Tô doidinha, Lulu, gente. pode fortalecer. Exatamente. Tá vendo? Episódio de Poxa Fortalecendo. Já chipou, ficou ótimo. Já gostei também. Quem gostou, tá comenta. Ó, nada por acaso, minha parceria de sucesso Tá aí. vendo? Tá Maravilhoso. vendo? Vamos que vamos, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente agradece. Muito obrigada. Imagina. Gente, quem não sabe, que eu sei que a maioria que sabe, mas assim, para aqueles que perderam o time, a Poxa Lulu, ela é youtuber, ela dá dicas e aulas de redação para o Enem. Mas eu vou deixar ela falar mais, né, porque é ela. Então pode se apresentar, fica à vontade. Bom, gente, meu nome é Ana Luísa, mas vocês podem me chamar de Poxa Lulu. Eu tenho um canal no YouTube também chamado como Poxa Lulu. Tem uma plataforma de redação, que é o curso completo, com correções de redação também, tudo Poxa Lulu. Opa, eu olhando pra câmera errada, pra variar um pouquinho. Eu já fiz isso. Acontece, É fica normal, tranquilo. acontece nas melhores famílias. E é isso. Eu sou estudante de letras, mas minha história e minha paixão com a redação começou quando eu era vestibulanda de medicina. Eu, inclusive, estudei com a Carol um período ainda quando eu tentava medicina. E acabou que, por querer medicina, a gente tem que estudar muito todas as matérias e a redação sempre tem um peso muito grande. É realmente a matéria que tem o maior peso. E aí eu sabia que eu tinha que tirar mais de 900. Fora as outras matérias. Então eu comecei a estudar muito redação, me encantei por essa matéria e aí depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas acabei descobrindo pra que eu vim ao mundo e hoje dou aula de redação no YouTube. E eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas assim, já falando... Gente, ela ajuda muitas pessoas. Eu vi lá comentários da galera, tipo, tirando acima de 900 e pouco. E isso é, tipo, muito raro pra mim acontecer. Na época que eu lembro que a gente estudava e tal, eu ia fazer redação, se eu passasse com 600, 700, eu já vibrava. Somos de orelha a orelha. Nossa, 700. Agora os alunos dela tem tudo nota de 900 e pouco e tal. Isso não é um merchan, tá, galera? Eu tô falando de coração porque eu vi. Mas vamos começar devagar, né? É porque foi assim. Eu estudava, quando a gente estudava no cursinho também, né? Eu estudava redação, só que eu entendia a redação de uma outra maneira. Que cada tema era de um jeito, a gente dependia muito do tema pra ir bem ou não. Então eu ficava torcendo pra cair um tema que eu já tivesse estudado antes. E aí eu só me dava mal no Enem. Eu ia até bem na escola, eu ia bem nos cursinhos, mas quando chegava no Enem eu ia mal. E eu ficava muito mal, muito triste. O que tá acontecendo? E aí, de repente, quando eu comecei a estudar até sozinha em casa, porque eu achava injusto minha mãe ficar pagando cursinho pra mim a vida inteira, sendo que eu só era reprovada, né? Eu tentei medicina durante 5 anos, tá, gente? Fui passar depois. Mas, enfim. Ah, passou. Mas só depois que eu já não tava mais levando aquilo a sério, né? Já nem queria mais minha mãe me perturbando pra botar a nota. Pô, né? 5 anos tentando ter hora que vira pressão, né? Não, que já tava há muito tempo. Mas tá. Aí eu fui e falei assim, não. Deve ter algum mistério, não é possível. Naquela época... Tirar mais de 900 era assim, 1% de 6 milhões de pessoas. Aí é muito pouco. Aí eu comecei a ler redações nota 1000. E de repente eu vi que elas tinham muito mais coisas em comum do que eu imaginava. Existia uma estrutura que não é passada tradicionalmente na escola e nos cursinhos. E aí eu criei um modelo de redação. Mas isso assim, sozinha, né? Criei o meu modelo, testei. E veio primeiro 960. Eu falei, não é possível, dá certo. É isso, dá certo. É como uma fórmula de matemática, entendeu?
E aí eu criei esse modelo, só que não foi por isso que eu criei o canal. Eu criei esse modelo porque eu queria fazer medicina e de repente deu certo. E eu lembro direitinho que eu falei pro meu irmão Igor, eu falei assim, eu vou tirar 960. Ele, calma aí. Eu até acredito em você, mas 960 é muito... Porque a gente via aquelas notícias mesmo. Alto. 1% da população, 6 milhões de pessoas. E aí, quando eu testei, realmente veio, foi uma alegria total, uma loucura dentro da minha casa. Minha mãe queria me mandar fazer uma placa. Eu falei, tudo bom? Mas assim, muita emoção, né? Tá. No ano seguinte, comecei a ajudar alguns amigos meus que também queriam fazer medicina. Alguns só não passavam por causa da redação. Inclusive o Matheus só não passou na federal por causa da redação. Já viu a redação diminuir média das pessoas? O Matheus... É roubo? É roubo? Vamos aqui, acabamos de ser saqueados aqui. Mas acontece. Cara, marcando. O Matheus, a nota da redação dele diminuiu a média total dele. Uma coisa que eu nunca vi. Ele tirou 760 na redação. Caramba. Ele tava diminuindo, porque a média... Mas horrível isso, né? Como a redação tem um peso gigante. Aí, se você já desse essas dicas, eu teria passado pro federal. Falei, mas eu também não sabia. A vida é muito louca. Mas, enfim... Era pra ser. Comecei a ajudar meus amigos que não conseguiam passar por causa da redação, iam bem nas outras matérias, e aí eles criaram os modelinhos também, a gente fazendo, chegou o Enem, também tiraram mais de 900. Eu falei, pô, não é possível, gente. Aí eu comecei a fazer um cursinho, eu lembro que eu comecei a fazer um cursinho em Mendes, porque na época não tinha cursinho em Mendes, e eu sempre fui de Mendes, né, estudava aqui em Vassouras e voltava, mas abri um cursinho, só que eu já tava assim, no 5º ano, eu acho, de vestibulanda, estudando sozinha. Falei, pô, eu vou fazer esse cursinho? Era 2 meses antes do Enem. Falei, eu vou fazer esse cursinho, porque eu tô tanto tempo sem ter contato com professores, eu preciso tirar dúvidas, eu preciso ter contato com outros estudantes. Eu tava estudando sozinha. Aí fui pro cursinho. Aí eu comecei a ajudar todos os meus amigos do cursinho também. E o dono do cursinho querendo me chamar pra dar aula dentro do cursinho. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Uma loucura. E todo mundo indo bem no Enem, Aí aconteceu um desastre na minha família. Uma tragédia, mas que teve um final feliz, graças a Deus. Mas o meu irmão foi sequestrado. Nossa. Em Resende, ele fazia o UERJ. Não foi algo planejado com a nossa família, porque a nossa família nunca teve condições. Ele fazia o UERJ lá, engenharia de produção. Morava numa rua sem saída. Quem chegasse, os bandidos iam levar. Calhou de ser o meu irmão com a namorada. 10 horas da noite. E a gente ficou sabendo. Aí deu 4 horas da manhã, não tinha uma notícia deles. Sim. Eu falei, pronto, já era. Meu irmão morreu, a gente não vai saber mais nada. O que aconteceu? Como que a gente descobriu? Que a minha cunhada gritou, o vizinho ouviu, chamou a polícia e os meninos que moravam comigo avisou, me avisaram e a gente não tinha notícia. Falei, cara, nem tentaram ligar pra pedir um resgate nem nada, então já era. E aí foi uma loucura total, mas graças a Deus o Igor me ligou às 5 horas da manhã falando que os bandidos tinham liberado tudo que tinha acontecido, que ele nem sabia se a gente sabia. Me ligou às 4 e pouca da manhã. Mas ele tinha uma prova no dia seguinte, na faculdade. E os bandidos queriam... Eu fiquei interessada nessa história. Os bandidos queriam o quê, cara? Roubaram o carro dele. Foi pra saquear ele, né? Tentando roubar o banco. Tipo aquele sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago. Gente, que nossa. E tipo assim... O tadinho do meu irmão, ele... foi um trauma muito grande. Eu falo agora tranquilo, mas assim... Foi o dia mais difícil da minha vida. Eu não sei descrever pra vocês como foi. E... depois foi muito difícil também, porque minha mãe não deixava mais eu sair pra fazer prova. Ela começava a passar trauma, né? Ela falava, não. Então eu comecei a estudar sem nem poder fazer prova. Eu falei, pronto, agora não tem por que eu estar fazendo o que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo na minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu tô estudando pra vestibular, acabei de passar a situação, não posso sair fazer prova. Fica difícil. Tava muito difícil. Só que o meu irmão, ele tinha um vestibular. Um vestibular aí, gente? Olha a loucura. Tinha uma prova na faculdade pra fazer. E a professora falou, entendo que você passou, mas amanhã tem prova. Tipo, ignorou. Que isso? Ele falou, gente, que raiva. Se tá desse nível, se as pessoas não cagando, acreditam assim, mais. Ele tinha boletim de ocorrência, tava todo roxo, cheio de marca. Porque eles bandidos amarraram ele, encapuzaram todo. Foi uma coisa horrível. Só faltou, pelo que você tá falando, só faltou ela falar, mas sequestro, coisa boa. Essa altura. Tipo, sabe o cachorro que come o trabalho? Tá um nível avançado, entendeu? Mas eu acho que ela acreditou que ele tinha inventado pra faltar uma prova, que era uma final. Aí ele falou, então não vou ficar mais nessa faculdade, porque o que ele queria fazer era engenharia de software. E lá ele fazia engenharia de produção. Mas era o UERJ, ele queria fazer na UERJ, acho que nem tinha. Era na UERJ Resende que ele fazia. Aí ele falou, eu vou voltar a morar em casa. Ele ficou muito traumatizado.
Como? Não saía de casa por um bom tempo. Até hoje ele quase não sai. Vem pra cá, mas assim, eu morei no Rio, ele quase não foi me visitar. Ficou muito traumatizado. E aí ele falou, se a humanidade tá desse nível, eu não vou mais correr riscos, por isso eu vou voltar a morar em casa. E aí foi aquela situação, né? Muita tristeza, muita lamentação, enfim. Receio, né? Muito receio. E tudo... Ele trabalhou desde 14 anos com coisas de programação. De site, foi aprendendo, fazendo cursos. Tudo que ele tinha conquistado, o carrinho que ele comprou foi roubado. Ele falou, tiraram tudo que eu tinha. Aquela coisa. E aí, tava desanimado, mas eu tentando botar ele pra cima também, ferrada, porque nem fazer a prova podia. Eu falei, vou disfarçar que não certo. Um apoiando o outro, né? Pelo menos os dois estão na merda, mas estão bem. Eles juntos. Eu segurando os palavrões, eu posso xingar então? Pode, fica à vontade. Aí ele, um belo dia, depois de uns 6 meses, ele falou assim, quer saber? Você tá ajudando seus amigos com a redação? Vou criar um aplicativo. Vou criar um aplicativo. Nesse aplicativo vai ser assim, um simulado pro Enem, e a gente vai gravar professores resolvendo essas questões. Vamos supor, você... Não deu pra ouvir exatamente a Giovana. Tá. Aí, por exemplo, um aluno enrolou uma questão de matemática, tem um vídeo de 1 minuto do professor resolvendo aquela questão. Aí, já que você tá ajudando seus amigos de redação, grava uns vídeos aí de redação pra mim. Caramba. E aí eu criei o canal. Eu falei, tô com esses vídeos aqui. Nunca tinha feito um vídeo na minha vida. Eu falei, tá bom. Vou gravar assim. E ele ainda falou assim, digo mais, não pode errar não, porque eu não tenho tempo pra editar seu vídeo. Olha só. Esse assim, é dos né? bons. Tipo, aí ele me habituou a fazer vídeo sem roteiro, sem edição. A ideia não, Não, porque senão... Vou adotar isso aqui. Não faz isso não. Não dá. Ele vai editar mesmo, porque o que mais a gente faz é errar. Eu tô dando umas travadas aqui, mas é mais timidez. Mas eu fui O seu habituada gente não vai a falar... editar não, tá? Velho? Tudo que ela falou até agora vai sair. E aí, cara, eu falei, beleza. Ele, não, porque tem pouco tempo. A ideia era ele vender esse aplicativo pronto pra cursinhos. E, de fato, ele vendeu pro cursinho que eu fazia. Só que eu falei, tô com esses vídeos, vou criar um canal. Posso ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que eu. E aí, no primeiro ano, eu tava com 70 mil inscritos no canal. Nossa. Um canal educativo, de redação, porque é um nicho muito específico, muito pequeno ainda em comparação a outros, né? E aí ele falou assim... Não, foi muito louco, porque no primeiro vídeo ele falou, não, a gente vai ter uma plataforma de redação sua. Eu falei, você tá maluco, cara? Quem vai comprar uma plataforma, um curso de redação de uma pessoa desconhecida, que não é formada? Hoje eu sou estudante, mas nem passava pela minha cabeça fazer letras. Quem vai comprar ele? Não, tá bom, deixa quieto. Eu vou continuar fazendo o aplicativo aqui. Aí ele foi desenvolvendo o aplicativo, vendeu pra esse cursinho, que era inclusive o cursinho que eu fazia, porque os professores eram todos desse cursinho. Então, pro cursinho era muita vantagem, né? E a gente não deu seguimento a tentar vender o aplicativo pronto para outros, porque... Sim. Quando a gente viu o canal crescendo muito, a gente lançou a plataforma. Com 1 ano de canal, a gente lançou a primeira plataforma de redação. Olha que perfeito. E hoje é o nosso negócio, nós somos sócios, ou seja, a pior coisa da nossa vida tornou-se a melhor coisa. Até porque se ele não voltasse, não tivesse ido pra casa, ele nunca ia te dar tantas ideias pra você. E talvez vocês não tivessem a possibilidade de trabalhar juntos, né? Sim, ele fala assim, pela primeira vez na vida, eu tô com um trabalho que deu certo até então, graças a Deus tá dando certo. Vai continuar dando. Teve vários outros trabalhos, vai entendeu? Que ele começava a acabar, Ele, pela primeira vez, sinto tendo um negócio tá dando certo e tal, então... Nossa, eu sinto muito isso. Uma coisa, quando é pra ser, ela acontece de uma maneira tão natural e às vezes até surpreendente, quando você vê, tipo, aconteceu. Exatamente. Tem horas que não dá nem pra acreditar, né, que as coisas acontecem. Não, foi muito louco, gente. Quando eu paro pra pensar... Tudo que aconteceu pra eu fazer o que eu faço hoje é bizarro. E aí o canal crescendo. Eu lembro que nesse primeiro ano de canal, eu vi que tinha um evento anual do YouTube pra produtores de conteúdo educacional. Mas só pros criadores de educação voltados pra Enem, vestibulares e concursos. Então eu fiquei assim, caraca, será que um dia vão me chamar? Aquela coisa, né? Aí me chamaram no próximo ano. Que legal. Foi muito legal, assim, foi uma experiência incrível. Aí quando eu fui nesse primeiro evento presencial, eles apresentaram um projeto que era o YouTube financiando uma playlist para grandes criadores de conteúdo educacional. Era o professor Noslen, que é o maior canal de educação do Brasil, conhece? Eu sigo ele. É muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é meu amigo.
Não. Manda beijinho. Hoje eu conheço todos eles, cara. Muito louco essa vida. Porque eu estudava com eles. O Jubilu, sabe o Jubilu? Então Cara, eu fui a gente assistia contratada muito por ele ele, várias né? vezes pra poder ir lá em Florianópolis dar aula Que na loucura. plataforma dele, no canal dele. Que legal. Muito louco. E eu era viciada no Jubilu. Né? Não, eu só usava ele. Eu pegava ainda conta de amigo que pagava. Tamo Não junto, façam galera. isso. Não Olha. façam isso, mas assim. Porque, cara, eu falava, ai, eu hoje nem. eu É porque eu não. falo, hoje eu falo, não façam isso, As né? Porque ideias, podem as fazer ideias. comigo. Ele Não vou fazer isso não, pessoal. Eles querem estudar, eu não queria. Então eu não ia gastar dinheiro com algo útil, sabe assim. Aí eu fui e falei com o Pedro Henrique. Aí ele que tinha. O Carvalheiro? Não, O Ferreira? o Queiroz. Ah, tá. Nenhum Tá dos vendo? dois. Três Cara, a amigos gente em dava com comum. muitos Pedros. É. E aí ele foi e me passou a conta dele. Aí eu ficava. Sim. Não faço isso. Mas ele é muito bom. Eu não faço isso porque, né, hoje vocês podem fazer comigo por acaso, É. mas a gente identifica. É isso que eu ia Dá falar, pra hoje ver, tem né? mecanismo Tem de negócio de segurança. janela, tem é. IP, né? Sim. Tem tudo. Não, e não só isso, porque também, com a minha redação, os alunos podem enviar foto da redação, tem aluno que envia uma letra diferente da outra. E quando a gente identifica e sabe que não é a mesma pessoa, a gente sim. pode excluir a conta dela. Enfim. Boa. Já viu, gente? Ela sabe até. Então, não excluir a aproveitem, conta de vocês. Não me escutem. Não tentem fazer, não aproveitem a ideia da Carol, porque não vai funcionar hoje em dia, tá? Naquela época vocês perderam. Hoje em com os dia é tempos. muito mais tecnológico, gente. É bizarro. Não, eu sou da época da primeira plataforma também do Jubilu, tinha corujinha pra tirar dúvida. Eu tava outro dia falando isso com ele, falei, cara, a gente fazia simulado, ganhava a cada 3 acertos uma coruja pra tirar uma dúvida. Aí o que eu tinha mais alegria era ficar acumulando coruja. Tirar dúvida que é bom nada, né? Mas eu tinha várias corujas. Só pra ver as corujinhas. É. Mas onde Que foi se ela quiser, ela pode perguntar. Mas ela não vai perguntar É um nada. trunfo, é um Não, e trunfo. eu ficava assim, não, eu tenho que guardar pra ter a pergunta incrível, pra ele ver que eu perguntei aquelas, né? Até parece que ele tava vendo. Mas eu tava lá, cheia de corujinha. Nossa, e agora você tá, tipo, atuando com ele, assim. Aí fica lá, vai. Sendo contratado pra... Ah, mas voltando, eu lembrei que Ah. eu fui no evento do YouTube e aí eles apresentaram esse projeto, que eram playlists feitas com contrato com o Google e com o YouTube, de grandes produtores. Aí tava o Nozlen, o Jubilu, a Débora Ladim, quem mais? Natália Arcuri, Manual do Mundo, vocês conhecem esses canais? Eu conheço da Arcuri. Não tem como não conhecer o Manual do Mundo, né? É bizarro. Então, eles eram as apresentações dessa playlist. Aí eu falei, caraca, aquela de novo, visualizando. Né? Preste atenção nisso. Que eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Então, um dia eu também vou ser convidada. Eu falei assim, pensei. Falei não, né? Pensei. Um dia eu vou ser convidada a fazer uma playlist dessa. 3 meses depois me chamaram. Aí, ó. Aí eu, cara, que isso, cara? Porque os canais, todos acima de 1 milhão de inscritos. Eu ali com meus 70 mil, o que eles estavam querendo comigo? Eu, que isso, não é possível. Aí eu fiz o Redação Movimento, que foi um curso que eu viajei pelo Brasil para gravar repertório sociocultural nos lugares onde cada uma das áreas do conhecimento são reconhecidas pela banca, tem forte influência. Por exemplo, Constituição. Você tem que usar uma área do conhecimento na redação do Enem. Uma alusão histórica, um filme, uma série, uma música, Constituição. Então eu fui para Brasília para gravar artigos da Constituição para usar na redação. Aí eu fui para Salvador para gravar livros para usar na redação. Rio de Janeiro, filmes e séries, porque no Rio que a gente teve o primeiro cinema no Brasil. Sim. E cada área do conhecimento eu fui para um lugar. Nossa, muito Sempre maneiro. contextualizando. Então, eu sempre escolhia o lugar de importância, assim, eram alusões históricas brasileiras para usar na redação. Sim. Só que, pô, tem vários lugares do Brasil que são importantes para a história nacional. Sim. Aí eu escolhia um e sempre no início da aula eu contextualizo. Por que eu escolhi aquele lugar e explico um pouco da história daquele lugar. Mas a parte 2, digamos assim, do vídeo é dividindo por eixo temático. Sim. Porque eu acredito que, assim como existe a estrutura da redação, que você pode seguir um passo a passo, não necessariamente um modelo pronto, que é a redação basicamente pronta para você ir preenchendo mesmo. O que dá pra fazer, existe uma estrutura, que é você seguir um passo a passo, não necessariamente com as minhas palavras, né? Sim. Mas sabendo que sempre você vai começar A, B, C, entendeu? Sim. E aí, assim como existe essa estrutura, existem os eixos temáticos, ou seja, ao invés de você estudar temas específicos, porque o Enem vai especificar, aí eu vou estudar a pandemia do Covid-19, pode cair qualquer outra pandemia ou qualquer outra coisa de saúde. Sim. Então, ao invés de estudar algo específico, você estuda saúde, que é amplo, e quando o Enem especificar por que vai, você tem repertórios e argumentos mais amplos para poder tentar amarrar ali direitinho. Qualquer coisa que for Exatamente. da área da saúde vai se encaixar. Então Muito aí bom. eu dividi as aulas em, primeiro, contextualizando ali o lugar com a área do conhecimento, para depois
os eixos temáticos. Então, saúde, tecnologia, educação, que são os mais importantes. Meio ambiente, política, preconceito, desigualdade. São os 10, assim. Sim. Mas esses são os principais que, independentemente do tema, alguma coisa ali vai ser útil pra você usar, né? Exatamente. E conta pra gente, assim, pelo que você falou... Pegou na hora, hein? Eu aqui, tentei ser rápida. Ana Luísa, conta pra gente, assim, como que... Pelo que você falou, você tentou, né, medicina durante um tempo, mas você passou, né? Depois de um tempo você passou, só que aí você já não tinha mais interesse naquilo. Então, conta pra gente. Quando eu passei, eu tava em Salvador. Olha que loucura, tá vendo? Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Eu não tinha condições, gente. Mal tinha saído do Rio. Nunca tinha feito nada disso. Tava eu viajando o Brasil, patrocinado pelo YouTube, e de repente, a minha mãe colocou minha nota aqui na Universidade de Vassouras, que era a universidade que eu sempre tentava. Só que quando eu comecei a tentar, existia o FIES também, né? E o FIES também foi acabando. Aí depois eu até tinha aquela história que se eu passar também não vou poder pagar. Então, era uma loucura. E aí, universidade pública, medicina ainda é mais loucura ainda. Aí, eu tava viajando. Quando eu comecei o canal, eu tava meio que depressiva porque eu não passava. Eu tinha acontecido isso com meu irmão, eu não podia fazer prova, então tava me afundando numa depressão. E o canal tava me reerguendo. Aí minha mãe falou assim: minha filha, você vai parar de estudar. Minha mãe fala isso? Minha mãe é dessas, cara. Eu falo: mãe, você... Ninguém te entende. A minha mãe é a mãe que manda a pessoa parar de estudar. Eu nunca vi isso, mas tudo bem. Minha mãe fala: você vai parar de estudar. E ela fala: não, para de trabalhar, para de estudar, dá um tempo. Não, tem... Então, o que é isso, vai gente? viver. Vai viver. Ela falou assim: não, você vai parar de estudar um tempo e quando você melhorar, vai se dedicar ao seu canal, que é o que tá te fazendo bem. Ela percebia que eu só chorava quando... Sim. Quando era prova. Era prova. Temas de prova. Eu tava estudando, aí eu ficava chorando. Eu ia fazer algum vídeo pro canal, ficava bem. Então ela percebeu isso e falou: você vai se dedicar ao canal. Quando você melhorar, você volta a estudar pra medicina. Aí eu nunca mais voltei, porque o canal me levantou totalmente. Sim. Eu comecei a ver, gente, pessoas que eu nunca vi na minha vida, mandando mensagens agradecendo pela ajuda que eu tinha dado. E essas notas, uma loucura total. Eu falei: gente... Aí eu comecei a entender, né? E aí... que a minha mãe colocou a minha nota e eu fui aprovada. Eu fiquei muito tensa, porque eu falei: meu Deus do céu. E agora? Porque na minha cabeça já tava muito tranquila que eu não ia fazer mais. Entendi. Mas eu nunca tinha pensado em não fazer. Eu até dizia: se eu não fizer medicina, eu não faço nenhuma outra faculdade, porque não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Agora tô fazendo letras. Eu falei: eu posso até trabalhar, vou trabalhar... Minha mãe tem uma loja de roupa. Eu falei: vou trabalhar com você lá, mas eu não faço outra faculdade, porque não me vejo fazendo outra coisa. E tudo bem. E aí, quando eu passei, na minha cabeça já não faria, mas balançou. Tanto que eu fiz a matrícula. Nossa. Fiz a matrícula, mas quando eu fiz a matrícula, no dia seguinte eu falei: não vou fazer. E a matrícula, gente, pra quem não sabe, é tipo 10 mil reais. Sei lá, era né? uma outra mais ou menos isso, né? Pô, é muito dinheiro. E aí eu poderia pagar minha própria faculdade com um trabalho muito louco que tinha acabado de acontecer na minha vida, mas virou de cabeça pra baixo. Aí eu achei que eu era, né, Mulher Maravilha. Eu falei: não, eu vou trabalhar e vou pagar minha faculdade, vou fazer... Vai dar tudo certo. Vou fazer tudo ao mesmo tempo. Tem horário pra tudo. Exatamente. Eu vou estudar letras e medicina, e ter o canal, e ter a plataforma. E tá tudo bem, vai dar tudo certo. Um pouco complicado, mas beleza. Aí, no dia que eu fiz a matrícula, antes eu tava muito... O que eu faço? Tem 2 dias pra decidir, pra fazer, não sei o quê. Porque eu falei: cara, já tô resolvida. Eu nem pensava, nem botar minha nota, nada disso. Então... Mas quando veio a aprovação, eu falei: caraca, voltou à tona um sonho que foi da minha vida inteira. Então, e agora? O que eu faço? Porque se eu não fizer a matrícula e me arrepender depois... Aconteceu o que você queria lá atrás, né? Exatamente. Mas já tava em outro tempo. Exatamente. Mas aí que Deus falou comigo pela primeira vez. Pelo menos eu percebi, né? Hoje eu reconheço que ele com certeza falou várias outras vezes, mas eu não enxergava. Uhum. Porque eu lembro direitinho, eu tava em uma dessas viagens e veio um flash de luz nos meus olhos e Deus falou assim: minha filha, eu fiz você passar pra você ver que você era capaz, mas você nasceu por isso aqui, você nunca ia enxergar isso. Aí eu falei assim: cara, não vou fazer, entendi pra que eu vim ao mundo e tal, por que tudo isso aconteceu pra que eu fizesse o que eu faço hoje. Então, hoje eu sou muito grata. Eu aprendi também a
todas as coisas ruins que acontecem, eu vejo o lado bom. Que antes eu era uma pessoa vitimista, que só sabia reclamar. Por que comigo? Porque eu ficava avaliando. Pô, antes tinha o FIES. Aí quando eu tava quase passando, acabou o FIES. Aí aconteceu isso com meu irmão. Aí minha mãe deixa fazer prova. Então, tipo, aquela pessoa que só sabia chorar e arrumar desculpa e problema pra tudo, ficar triste. E aí, hoje, quando acontece algo ruim, como eu não planejei, eu falo, alguma coisa vai acontecer de melhor, alguma coisa está me ensinando. E vai vir uma coisa boa. E sempre acontece. Então eu não fico mais... Sim, mas... Nossa, isso é incrível. Eu tô nessa também, porque... Se a gente se prende até nas coisas ruins, aí a gente realmente só quer desistir e nunca mais vai sair daquilo. Exatamente. Mas assim, quando você foca em algo positivo que pode vir a acontecer, cara, acontece, é incrível. Exatamente. Eu fico chocada com coisas que eu penso assim, pode demorar. Às vezes não é 3 meses ou 1 ano, não. Às vezes demora um pouquinho mais. Mas assim, acontece. Eu fico assim, meu Deus. Deus fala com a gente toda hora, só que a gente não escuta. Exatamente. Assim, né? Exatamente. Entendeu? Mas, cara, foi impressionante. E eu cheguei a duvidar da minha fé antes. Eu achava que Deus não existia. Aquela, né? Aquela clássica, que você se sente a pessoa mais importante do mundo. Tipo assim, Deus tem que parar, te dar o aviso na hora que você quer, do que você quer. Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Realmente é um preparo para que você viva o que tem que acontecer, enfim. Eu acredito muito em missão de vida, sabe? Tem pessoas que tocam realmente outras pessoas, tem pessoas que ajudam outras pessoas. E às vezes a gente banaliza algumas coisas achando, não, mas eu só fiz isso aqui. Mas às vezes esse aqui que você fez é que mudou toda uma realidade pra outra pessoa. Sim. Então, assim, a gente tem que valorizar pequenos detalhes, assim, que a gente pode fazer pra ajudar. Com certeza. Saca? Não precisa ser também tão grandioso igual o Poxa Lulu, que agora é uma youtuber famosa. Depois a gente vai pegar autógrafo. Por favor. Queremos. Mas vocês podem ser tudo, cara. E a gente trouxe a Poxa Lulu hoje até aqui pra inspirar um pouco, porque a redação era o temor da galera. E agora ela domina, até ela era o terror dela, tá? E agora ela tirei 0 na redação. Não acredito. Essa eu nem sabia, gente. Isso tirei você 0 e eu ficava muito... Conta, eu falo, gente, já tirei 0 não, porque é possível pra todo mundo. Sim. Entendeu? Existe um bloqueio muito grande em volta da redação e existe também o ensino tradicional que prende o aluno a depender do tema, acreditar que ele tem que ter estudado o tema que já caiu, e tem gente que detesta coisa de modelo pronto, professores até, então ficam botando pilha contra, e o Enem não proíbe, porque assim, pode vir a acontecer? Pode, mas é muito difícil eles criarem um sistema, porque como que funciona? Toda a redação é corrigida por pelo menos 2 corretores. Se tiver uma discrepância acima de 80 pontos, um terceiro corretor é chamado. E a sua nota sempre vai ser a média das 2 notas mais próximas, tá? E aí, por exemplo, vamos supor que você não gosta de modelo pronto, aí você conseguiu perceber que aquele aluno está usando modelo pronto. Aí você vai e resolve zerar. Só que existe um critério de correção muito detalhado. Cada uma das competências, são 5, tem cerca de 90 páginas. E aí, porque você não gosta, decidiu ficar zerando. O INEP também vai identificar que você não está seguindo o critério de correção. Então, ele vai te desligar como corretora. Porque a sua nota para aquele aluno realmente não vai ser válida, já que ela vai ter que ser as 2 mais próximas, entendeu? Sim. Então, meio que o corretor não pode fazer isso porque ele não gosta, entendeu? Em contrapartida, para o INEP criar algo que realmente faça o corretor identificar que aquilo é um modelo pronto, por exemplo, teria que ter, não sei, talvez um material com todos os modelos prontos existentes e que todos os corretores decorassem todos que existem. Como que vai fazer isso? Porque você pode, na sua casa, criar um. Sim. E aí? Vai ser justo? Porque tem que ser uma correção justa. Então, assim, não estou dizendo que não possa mudar. Já tem bancas que estão tentando fazer coisas para proibir. Até acredito que o Enem um dia vai fazer isso, mas por enquanto não é proibido. E se proibir, eu tenho certeza que a gente vai criar alguma outra coisa para que os alunos se deem bem. Porque eu já não ensino... Eu comecei com o modelo pronto, que foi o que funcionou para mim como vestibulanda. Sim. Mas é claro que eu quero ensinar também do zero para o aluno. Para o aluno que quer aprender do zero, para o aluno que precisa de uma estrutura, para o aluno que precisa de um modelo pronto. Porque eu fui vestibulando, eu sofri, fiquei em depressão. Então eu sei que é muito mais do que isso. Não é só uma nota, sim, entendeu? Exatamente. Eu sei que a ansiedade, eu sei que a depressão faz com a vida da pessoa. Então, assim, eu não vou por implicância ou porque eu não gosto ficar batendo contra. Eu respeito quem fica falando que não deve aprender, assim, também acho. A escola deveria ter ensinado, o ensino tradicional, público, deveria ter ensinado bem o aluno a estudar redação. Mas o aluno que chega no ensino médio, ele não sabe fazer redação. Exatamente. E aí eu, como youtuber de fora, tenho que ser responsável pelo que o Estado não fez a vida inteira, então...
É legal você falar isso, Lulu, eu sou íntima já, gente, eu vou chamar de Lulu. Mas é legal você falar isso porque, acho que eu já até falei com você isso, né? Acho que já conversou sobre isso, né? Eu ainda não sei o que você vai falar. Calma, você vai saber. Assim, mas eu acho que provavelmente... Porque na época assim, que a gente tava no ensino médio, acredito que a gente tava aqui no mesmo período, né? Nós 4 aqui, assim, desculpa, Paulista. Eu amo, galera. Vocês têm que assistir todos os episódios. Porque o Paulista é o nosso idosinho, o nosso pai, o nosso... velho. Com carinho. Mas ele é um velhinho fofinho. Ele nem é velho, mas assim, eu gasto ele porque ele ama que chame ele de velho. Mas não é preconceito, tá? Paulista é só um exemplo. Nós aqui, acho que tivemos no período do ensino médio, né? Mais ou menos durante a mesma época. E... eu converso isso, não sei se eu falei pra você ou não, mas enfim, eu falei já pra outros amigos meus, né, que eu acho que a gente entrou ali, eu não sei como é que tá hoje, de verdade, mas eu acho que assim, durante o período do ensino médio, a gente entrava muito numa pilha. E assim, eu não culpo até o colégio, né, as instituições, eu entendo que era um modelo sistema da época, né, enfim, todo mundo tava tentando se ajustar ali a alguma coisa, mas a gente entrava numa pilha de que você tinha que saber marcar X no cartão e tinha que estudar pro Enem, e era só o Enem, né? Você vivia para o Enem, era aquela pressão ali de Enem. E foi interessante você ter falado isso, de que você teve, né, um problema de saúde mental, você realmente ficou abalada emocionalmente por causa disso, e que assim... é possível, você tá trazendo essa possibilidade aí do modelo, né? Ou seja, você tem outros vieses ali que podem te auxiliar, né? E que você não precisa ficar preso ali naquele modelo, naquele padrãozinho que vão te incutindo e você, tipo assim, eu não me adapto a esse modelo, não alcanço esse modelo e aí me frustro, fico mal emocionalmente, exatamente. Né? Exatamente. Hoje eu vejo que eu passei, inclusive, por todo esse processo pra eu entender o que o vestibulando... porque, por exemplo, se eu tivesse... sempre quis ser professora, tivesse seguido essa linha, talvez eu não entendesse o que é um sentimento de um vestibulando, questão de ansiedade mesmo, de pressão. Porque, por exemplo, tem muita gente que tem o privilégio dos pais poderem apoiar e ter até condições de bancar um cursinho. Apoia financeiramente e emocionalmente. Exatamente, né? Mas tem muita gente que não tem essa condição, nenhuma nem outra. Tipo assim, se você não passar, você já vai começar a trabalhar porque não dá. E, às vezes não é nem por mal, realmente não dá. Entendeu? Eu, por exemplo, a minha família me apoiava, eu podia estudar, só que eu me sentia mal. Eu me fazia uma pressão, tipo, poxa, eu sou um peso, a minha família fica aqui me bancando, eu tava lá 5 anos tentando, não passava. E aí? Sabe aquela coisa, o que vai ser de mim? Sim. Então, hoje eu entendo que eu tive que passar por esse processo pra eu me sensibilizar e saber quando o aluno tá mal, ele me manda um direct, fala alguma coisa, eu sei exatamente o que ele tá sentindo, entendeu? E eu falo muito que o modelo pronto de redação, ele é muito mais do que um modelo pronto de redação. Ele ajuda com relação à ansiedade. Porque quando o aluno pensa assim, eu tenho um modelo aqui que eu sei que, independentemente do tema, eu vou bem, e realmente vai, a taxa de notas acima de 900 dos meus alunos é muito grande. Assim, a média realmente é acima de 900, são mais de 3 mil notas. Foram mais de 3 mil notas no último ano que eu contei. Até hoje não contei todas as notas. Vira e mexe, eu acho um direct de alguém me mandou alguma coisa. Eu vejo, tem lá de janeiro que a pessoa mandou o resultado. Eu não consegui mais contar e responder todos. É muita gente mandando. E não sei porque eu tava falando isso, não é uma propaganda pra mim. Mas não vai servir só então, ponto, tá? Não vai era servir só. então nesse momento uma propaganda pra mim. Não era essa a intenção. Fica pro corte. Mas eu lembro que você falou de modelo pronto, que não é só o modelo pronto, que ali sim, dentro tem isso. uma estrutura. Quando o aluno de ajuda. sabe exatamente que, independentemente do tema, ele vai bem, isso diminui muito a ansiedade. Vocês foram vestibulandas. Imagina você ter essa sensação nessa época. Porque nessa época não existia isso na internet. Sim. Então, tipo, quem dera se eu achasse que realmente eu posso usar isso aqui, adaptar pro tema que eu vou bem? Sim. E vai. Meus irmãos falam que aprenderam a escrever direito, assim, com os meus modelos. Porque hoje os dois trabalham comigo. Então você vai, sabe? Então, o Igor teve que aprender para desenvolver a plataforma. Ele é um dos desenvolvedores. E o Gustavo, que é meu outro sócio também. E a Lelê, ela é gerente dos corretores. Então, ela tem que entender também sobre a correção, sobre como funciona. Então, ela fala assim, nossa, hoje eu sei que eu não sabia nem escrever o básico. Tipo assim, o uso dos conectivos. Ai, medo disso. São elementos coesivos que a gente usa pro tempo inteiro para conversar.
mas que muitas vezes a gente tá usando errado e não sabe. Enfim, a redação, saber mais sobre o modelo pronto, que é aquela coisa que tem gente que bate e tal, e realmente ensina. Às vezes o aluno fala assim, caraca, então é assim que eu faço uma introdução? E ele não precisa mais do modelo também. Entendeu? Mas ele visualiza aquilo ali, ele entende como se faz uma introdução. Que antes você chegava na aula, era introdução, você tem que apresentar o tema, você tem que apresentar a tese, tá? E a tese é o seu ponto de vista. Nossa, mas e aí? era eu muito tinha um ódio isso, disso. gente. Aí tem que colocar ainda 2 argumentos, aí separar de 2 argumentos. Então, isso aí já é uma coisa muito boa, porque... Já é isso? É isso, tem que colocar, tá vendo? Não esqueceu. Eu tem que sabia colocar que 2 alguma coisa ia argumentos. prestar. Mas, pô, o que eu me lembro, cara, principalmente na minha escola, por exemplo, depois, o cursinho que a gente fez é até bom. Ainda mais pra região aqui, realmente referência. Sim, foi, Mas eu vim de Mendes. Eu cagava mesmo. Não, eu vim de Mendes. Mendes. Só... Cara, o que eu senti de diferença, porque em Mendes eu estudava numa escola que a média era 6, quando eu vim pra cá a média era 7. E é uma diferença absurda. Eu acho o pessoal de Vassouras muito interessado, quer estudar. Não era a minha realidade, entendeu? Então, assim, e não é a realidade da maioria. Exatamente. E aí, quando eu falava a introdução, você tem que apresentar o tema. Tá, mas como que eu faço isso? Aí eu leio o tema, você vai ler o tema da redação, você vai dar um jeito de apresentar. Aí fala, você tem que apresentar repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural? Ah, é uma alusão histórica, uma citação filosófica ou um dado estatístico. Aí você pensa, eu sou um jegue, um jumento, eu não sei nada disso, tô ferrado, não tem jeito pra mim. Gente, era assim que eu me sentia, entendeu? Eu falava, cara, quem sou eu? Eu detesto história. Hoje eu gosto. Eu só não me identificava na época e tal. Quem sou eu pra botar uma alusão histórica? Eu não sei nada de história, eu só pensava isso. Então já era, como que eu vou fazer uma boa redação? Não é só isso, entendeu? E como fazer isso sabendo a estrutura? Então hoje eu vejo muitos alunos que tinham essa sensação, não sabe o que é fazer uma introdução, não sabe o que é fazer uma tese, aí só escutam tese, é o seu ponto de vista, ou no máximo tese, seu ponto de vista, tem que colocar 2 argumentos. Mas como é que faz isso? Na prática. O que é isso na prática? E aí, então, às vezes você pode ter aquele modelo e só visualizar, caraca, então isso que é a tese. É só encaixar aqui. É quando você vê, você nem tá mais usando o modelo. Entendeu? É mais fácil pra aprender, né? Exatamente. Sim. Então, é um método de aprendizagem também. Enfim. Vim pra ficar fazendo propaganda dos meus modelos. Não sou só isso, gente. Não, já gente, tá calhando. Não, pior que tá dando certo. Se fosse só isso, se fosse uma coisa ruim ou bosta, não ia dar certo. Simplesmente você não ia ser você. Exatamente. Então, assim, não tem nem argumento. Não, eu comecei com a minha verdade. A minha verdade era uma vestibulanda. Eu fiz um modelo, eu testei e deu certo. Meus amigos testaram, tiraram mais 900 também. Pô, mais pessoas precisam saber disso. Não posso ficar só com isso pra mim. E olha que eu ainda ficava assim, pô, mas será? Porque todo mundo é meu concorrente. Aí todo mundo é meu concorrente, eu vou ajudar pessoas. Passar informação. Mas eu falei, não posso, sabe? Ainda mais medicina, que era Exatamente. super concorrido. Exatamente. Aí eu pensava assim, cara, mas eu vou ajudar mais pessoas, que tem gente que vai ser melhor do que eu nas objetivas, e vai pegar minha dica, vai me passar, mas mesmo assim eu fui, sabe? E aí foi muito bom. Já vai colhendo os frutos. Exatamente. Super. E conta pra gente, como é que você começou, assim, você gravava no seu quarto, na sua casa? Como é que foi? Como o Igor começou esse projeto do aplicativo, o que acontece? Minha mãe tem uma loja de roupa, aí lá atrás tinha uma salinha pequenininha, ainda existe. Uma salinha pequenininha, aí ele falou assim, cara, tinham roubado o banco dele todo, ele tinha 10 mil guardado. Que ele guardou... Coitadinho, cara. Roubaram tudo. Aí ele, cara, roubaram o meu carro que eu comprei. Os caras acharam... Era um Peugeot 208 usado a gás. E os caras achando que era um Peugeot nananã de Playboy. Aí ele, cara, você não tá entendendo. Vocês roubaram uma pessoa dura. Vocês pegaram o gato por lebre. Eu trabalhei, eu juntei o dinheiro da vida toda pra comprar esse carro. Ele, porque ele falava que os bandidos reclamavam que o carro não andava. Entendeu? Ele, não, você não tá entendendo. Esse carro, eu sou duro. Eu não sou virgem, eu não sou Playboy. Não, você é Playboy. Não sou, cara. Esses caralho, que merda. Aí, o que aconteceu? Pô, ainda tem que provar que é um fudido. Eu tô te falando que você pegou a pessoa errada. Ainda tem que ouvir a reclamação. Ainda tá tipo, larga aí, vai pegar outro. Pois é. E, cara, botaram fogo no carro, depois a gente encontrou. Ai, nossa. Pô, roubou só pra roubar mesmo. Roubou pra roubar as peças. Aí tinha uma mala de roupa dele. Isso. Se tiver um bandido vendo, não faça isso, pelo amor de Deus. Você destrói vidas. Nenhum bandido vai fazer mais. Mas o que importa é ele entender que isso ferra muitas vidas. Se ele tiver alguém assistir, passa pro bandido. O Paulista
gente se acabando. Ele sempre se acaba aqui atrás. Gente, eu vou colocar uma câmera só pra ele, não é? Tinha que ter uma câmera aqui só A diversão dele, entendeu? Continua, Lu. E aí, quando passou aquele período de trauma, ele trabalhava, né? Então, ele falou assim, a gente comprou uma lousa usada. Na verdade, a gente nem comprou. O meu tio tem um guarda-móveis no Rio. Ele falou assim, eu tenho uma lousa aqui, tá meio manchada. Mas ele falou, não, manda pra mim. A gente pegou a lousa, que era aquele quadro branco, tipo aquele ali. Sim. Prendemos na parede e gravamos assim. Era um negócio pequenininho. Como lá o pé direito é alto, não deu muito problema com eco, não. Mas assim, se tivesse dado também, ia ser do jeito que dava. Ia ser com eco mesmo. É aquela relação de zero condições. Mas eles tinham acho que eles compraram uma câmera por R$500. A primeira câmera, R$500. E eu gravei todos os professores. Eu ia lá e filmava todos os professores. Depois eu organizei na pastinha pra fazer o aplicativo. E depois eu me gravei pra fazer as aulas de redação. Eu apertava lá meu play, depois cortava o início e fim, acabou. E aí, você fazia tudo, então. Você era editora, apresentadora, você fazia tudo. Aí eu comecei a postar no YouTube e a gente ia como dava, entendeu? Ele fazia as capas dos vídeos pra mim e a gente... O projeto era vender esse aplicativo pra cursinhos do Brasil. Só que aí foi dando certo o canal e a gente, quando deu 6 meses, que bateu 70 mil inscritos no canal, ele começou a desenvolver a plataforma. Mas ainda assim, eu continuei muito tempo nesse estúdio da loja da minha mãe, que era uma lousa com a câmera e esses tripézinhos tranquilos. Esses não, que tá aqui, muito bem estruturado, tá, gente? Apontei, parece até que eu tô falando mal do troço. Não, era aquele mais vagal possível, que se você encostasse a câmera tremia, você tinha que esperar ela parar. Era gambiarra. Mas a gente era, até sem, antes do Paulista surgir na nossa vida, a gente não tinha nem o que balança. A gente não tinha nada. A gente não tinha nada. Vocês viram como é que era precário, que o editor... Você tá ainda muito bem, porque a gente tava aqui, ó gente, o editor fez questão de frisar. Acabou com a gente agora. Acabou com a gente. Dá licença, que importa é a garra, tá? É isso, entendeu? Eu falo sempre, quem quer começar, começa, cara. Abre a janela, Nossa, pega todo o mundo tá celular falando isso, gente. Escuta a gente. e grava. Cara, não precisa da câmera mais profissional, não precisa do microfone. Faz do jeito que dá, o áudio vai ficar ruim, a iluminação vai ficar ruim, vai, dane-se. O importante é você começar. Tirar do papel, Exatamente. Sempre. E ter constância, porque se você quer fazer um trabalho como esse, não tem jeito sem constância. Exatamente. Eu estou há 5 anos, vai fazer 5 anos que eu faço isso. Nossa, já tem isso tudo? Janeiro agora vai fazer 5 anos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Carol, rapidinho. Só pra entrar mais um pouco. Eu, assim, talvez seja uma pergunta muito ampla, mas aí você pega talvez o que seja mais relevante. Mas assim, você e a sua equipe lá, corrige muitas redações, recebe muitas redações de muitas pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, vocês têm assim, uma ideia muito boa do como tá... como os brasileiros estão na escrita, assim. Aí eu queria que você passasse assim, mais ou menos o que você acha que, em geral, né, se houver alguma coisa que se destaca mais, das maiores dificuldades, assim, se você vê muito problema com gramática, ou às vezes é para entender a estrutura de como você vai fazer aquilo, é para argumentar, é o que, assim, que vocês veem mais? Então, com certeza, depois que o aluno entende a estrutura da redação, porque é o que eu falo, o aluno associa muito a redação com português. Só redação português acabou, não é só isso. Ainda mais se é do Enem. Então são 5 competências. Eu falo, cara, você odeia português? Eu também odiava. Tamo junto. Realmente não gostava. Juro, ninguém acredita. Eu não gostava. Achava chato que ela tinha aquelas coisas. Eu falava, não tem jeito, redação era um terror. Aí eu falei, cara, são 5 competências. Vamos entender primeiro 4 delas, que isso já te garante 800 pontos. E aí é muito difícil pegar um aluno que vai tirar 0 realmente na competência 1. Porque aí é um aluno que realmente não consegue escrever um raciocínio ali e tal. Então é muito difícil encontrar desse jeito, ainda mais porque eu trabalho com alunos que estão na internet. Então, querendo ou não, eles já têm uma condição até de pelo menos ter acesso à internet. Então é muito raro pegar um aluno que esteja ali no nível, por exemplo, 1 da competência 1, que é tirar 40 pontos. É muito raro. Então quando o aluno ele começa a realmente entender as 4 competências, e aí vamos supor, garante 200 em cada uma delas, tem 800. Aí pega a competência 1. Essa é a pior para todos. E é a pior até para os corretores. Porque tem coisas que eles vão se desentender. Às vezes a gente também tem na plataforma uma discordância entre os corretores e a língua portuguesa ela permite isso. Então é um pouco complicado. Mas isso para um nível assim,
Dúvida do 1000. É a dúvida do 1000? Aí entra debate. Os corretores começam a decidir se vai ser o 1000 ou não. Mas, sem dúvidas, eu diria que quando o aluno entende a estrutura e ele aprende a redação muito mais rápido estudando dessa forma que a gente passa, com a estrutura, com o modelo, então pegou isso, aí vai pegar a competência 1, que é a norma padrão da língua portuguesa. É difícil pra todo mundo, é a língua mais difícil, entendeu? Assim, eu tô fazendo faculdade, e é muita regrinha, é muita coisinha, mas... Ela faz letras também. Fácil. Sou amiga de letras. Então, assim, vai pegar... Mas, assim, a maioria dos alunos ali ficam 120, 160... O 200 na competência 1 é mais difícil. E eu noto que os corretores... Outro dia eu fiz uma série de lives com corretores. E eu falei assim, gente, essas lives não vão ficar salvas. Eu quero que vocês joguem mesmo a real. Chamei corretores do Enem para participarem comigo, são corretores da plataforma. Pode falar a verdade, não vou deixar salvo. Mas os corretores às vezes têm receio de dar 1000. Porque ele sabe que ele pode ter deixado passar um errinho. Olha. E aí, ele, não vou dar 1000 aqui não, vou tirar um ponto na competência. Vou segurar a minha nota máxima. E eu ainda perguntei, você acha que... Eu perguntando pro corretor assim, deixa eu te ferrar um pouquinho. Você acha que existe um receio de dar 1000? Aí todos eles falaram a mesma coisa. Porque eles assistiram as aulas, as lives anteriores, né? Ficar, não é que seja um receio, mas assim, quando vem um mais assim, é um receio, né, gente? Vamos combinar. Eu entendo, por quê? Porque quando o aluno tira 1000, você pode ser chamado pra saber por que você deu 1000. Exatamente. Ver se não tem alguma coisa Só ali. até notícia, né? Olha, aluno tirou 1000, que é raro. Exato. E tem que tirar 1000 2 vezes, né? São 2 corretores. Pra você tirar... Tem muita nota quebrada, 980. Sim. O Enem só desconta pontos de 40 e 40 pontos. Então, quando você tira 980, é porque um tirou e o outro deu 1000. Aquela coisa. Olha. Eu, quando tirei meus 960, eu perdi 20 na primeira e 20 na última. Então, posso ter tirado 1000 por um, ou cada corretor tirou de uma competência diferente. Eu fiquei muito brava de ter perdido na 5, que é da proposta de intervenção. Você tá por dentro das competências do Enem? Não, meu foco não tô, é. já. Por favor, Então, Pode explicar. 5 competências. Vamos lá. Competência 1, norma padrão da língua portuguesa, né? É a grande vilã... É o calcanhar de Aquiles. Exatamente. A grande vilã das notas 1000 que poderiam ter sido alcançadas. Mas, assim, ainda assim, pode tirar 1000, mesmo que você cometa até 2 desvios e um erro de estrutura sintática. Olha. É que tem redação nota 1000 que passa mais do que isso, e tem redação que a gente não encontra e não tirou 1000, né? Vamos conversar, é sobre isso. Competência 1 é isso. Competência 2 é dividida em 3 partes. Primeiro, tipo textual exigido, que é o dissertativo argumentativo. Segundo, compreensão total do tema. E depois vem o repertório sociocultural, que é aquilo que eu estava falando no início do podcast, que tem que usar uma área do conhecimento reconhecida pela banca. Você tem que usar, por exemplo, um filme, uma série, um livro, um desenho. Pode ser um desenho animado. Minha menina já tirou 1000 usando Peppa Pig no tema publicidade infantil. Foi muito interessante. O tema foi publicidade infantil em questão no Brasil. Ela usou que, antigamente, crianças que imitavam sons de porcos eram consideradas mal educadas, mas que com o desenho Peppa Pig isso foi se naturalizando. Então ela usou um desenho para fazer essa contextualização. E é isso que o Enem espera, que você use pelo menos uma área que tenha relação, pertinência ao tema e que tenha uso produtivo, que está bem contextualizado, né? Mas a competência 2, que avalia o tema, a parte mais importante é a compreensão total do tema. Porque se você tangencia o tema ou foge do tema, fugiu do tema, zera tudo. É um dos fatores que levam a nota 0. Então, por que eu estou dizendo isso? Você pode zerar a competência 1 e tirar 200 em todas as outras, por exemplo. A competência 2 é a única que você não pode zerar sozinha. Porque se você zerou a competência 2, significa que você fugiu do tema. Se você tangencia a competência 2, você é penalizado em outras competências também. Na 3 e na 5. É a mais perigosa, então, né? É. Mas é fácil depois que você entende. Entendi. O que mais pega os alunos é a questão do repertório sociocultural. Por isso que eu fiz o Redação em Movimento. Depois que eu entendi que os alunos estavam muito bem, que tem relação com a sua pergunta. Falei, pô, os alunos estão muito bem. Ele já entende que, tipo assim, ou ele vai estudar muito gramática pra tentar tirar o 1000, ou ele vai aceitar que ele vai tirar 160 ali, 120. Mas o que vai pegar ele? Repertório sociocultural. Aí eu falei, pô, tá faltando algo de repertório sociocultural no meu canal. Mas eu não queria fazer algo dentro do estúdio normal, como todas as minhas aulas de estrutura. Aí que eu tive essa ideia de fazer o Redação em Movimento. Precisava de uma oportunidade. Mais conhecida como cash. E quando ele vem, vai. Aí eu falei assim, cara, agora é. E aí eu falei, pô, se o aluno tem medo do repertório sociocultural, eu vou fazer isso ficar mais interessante, né?
Aí tem essa questão também de, pô, o tema pode ser específico. Aí eu peguei os eixos temáticos. Ao invés de ficar, pô, chutando qual tema vai cair, eu peguei de uma forma ampla, né? Dividi por eixo temático. Aí a competência 3 é projeto de texto. Nada mais é do que a estrutura da redação. Se você for ler o material dos corretores do Enem, você vai ver muito sobre autoria, organização textual, texto com direção, sem direção, essas coisas. Mas isso na prática é aquela coisa. Que é a competência 3 na teoria e na prática. Na prática é o passo a passo que eu passo. Começa assim, depois assim, depois assim. Não é que seja o único, mas é o que mais dá certo. Porque eu leio, analiso, comparo todas as redações Nota 1000 que já foram disponibilizadas na internet todos os anos. Inclusive eu comparo o número de períodos por palavra, o número de linhas. Trazer o que elas têm em comum. Do básico, assim, nunca estudou redação. Cara, primeiro você vai entender o quê? Faça 5 a 7 linhas na introdução, sabe? 7 linhas mais ou menos para cada desenvolvimento, umas 9 linhas para conclusão. O cara tá começando leve, entendeu? Tô nem falando o que ele tem que fazer. É leve, tô falando de número de linhas, número de períodos. Vamos começar assim. Ah, mas com base em quê? Vozes da cabeça? Não. Leio, analiso, comparo todas as redações. Fonte da minha cabeça. Leio, analiso e comparo todas as redações Nota 1000 que são disponibilizadas para ver o que elas mais têm em comum, tudo que elas mais fazem e enxugo isso pro aluno, para que ele não precise perder as horas que eu já perco fazendo isso, né? E aí, obviamente, respaldado no material dos corretores do Enem, que agora eu tenho acesso, né? Não poderia, mas... E aí, essa é a competência 3. Então, é a organização textual na prática. Existem outras formas de fazer, mas se você segue o checklist que eu passo nas minhas aulas, não tem como dar erro para competência 3. A 4 é o uso dos mecanismos linguísticos de coesão, coerência, conectivos. De forma geral, são os conectivos, né? E eu sempre indico para os alunos, usem entre todos os períodos, para não dar erro. Não é que seja obrigatório, tem que usar pelo menos um em cada parágrafo e pelo menos 2 elementos coesivos interparágrafos. São aqueles que fazem ligação a parágrafos anteriores, tipo um além disso, sabe? Importante. E competência 5 é exigência única do Enem. Você vai precisar fazer uma proposta de intervenção. O que é isso? Carol sabe. Gente, Carol estudava. Ela fala que não, mas ela estudava. Não, mais ou menos. Carol também é cultura. Carol é cultura. Mas é porque eu não era muito ligada a querer passar por alguma coisa assim. Ela tinha facilidade, tá? Sério. Ó, proposta... Vou falar não vou dizer. Se ela está dizendo, se ela está dizendo, gente, confia. Eu tinha muita dificuldade. Eu sempre achei que todo mundo lá da escola tinha facilidade. Eu cheguei num nível desesperador. Em relação à turma, eu falava assim, meu Deus, eu sou a pior daqui. Porque, sério, eu me sentia assim. Depois eu fui melhorando, aprendendo a estudar, mas por isso foi muito difícil pra mim também. Eu cheguei sem base nenhuma. Pelo menos era a forma que eu me sentia. E aí a competência 5, ela exige propostas de intervenção, que nada mais é do que um plano de ação efetivo que tem o intuito de amenizar a questão que está sendo tratada no tema. Todo o tema do Enem... todo o tema do Enem vai abordar um problema. Como é que você sabe isso? Justamente porque o Enem exige proposta de intervenção. Então, como é que ele vai exigir que você apresente uma proposta de intervenção e depois apresentar um tema super feliz? Comente sobre o seu final de semana. Não tem como, entendeu? A menos que você... não, menos que... merda, meu final de semana. Não, mentira. Todo tema sempre vai tratar de um problema. Foi uma outra coisa também que eu percebi ao longo desse trabalho, o perfil temático do Enem. Eu comecei a analisar tudo que os temas tinham em comum. E aí eu percebi, todo tema sempre vai abordar um problema. Geralmente é um problema social. A maioria esmagadora tratou de um tipo de desigualdade, então eu posso não saber qual tema vai cair, mas eu sei que vai ter uma desigualdade ali, então eu estudo argumentos e repertórios para desigualdade. E aí todas as minhas aulas do curso Redação Movimento tem repertórios e argumentos para desigualdade. Porque aí o aluno vai tendo essas cartas na manga, sabe? Ele tem a estrutura e ele tem repertórios como carta na manga. Rapidinho, você falou, essa proposta de intervenção, ela tem que entrar na conclusão ou ela entra um pouco antes da conclusão? Como que ele sabe, né? Ele sabe. Ele já tá... Então, roteiro pronto. Exato. É roteiro? Isso. Então, a proposta de intervenção... Ela acreditou. Eu tô pegando o pé dele. Não. Aqui eu... Não, sério. Não vou nem falar o que é esse podcast. Mas vai, continua. Então, a proposta de intervenção, por incrível que pareça, porque a gente se habitua a passar para os alunos escreverem na conclusão, mas não é obrigatório. Sabia que pode fazer no desenvolvimento, por exemplo? Interessante. Mas, pensa comigo aqui, se a competência... Aí já pega a competência 3. A competência 3, ela vai avaliar o seu projeto de texto, a organização textual. E aí você tem como uma boa estrutura de introdução, você apresentar, por exemplo, o tema, o problema,
com o repertório, aí você traz a sua tese dividida em 2 argumentos que geralmente são causas do problema, ou uma causa e uma consequência. Beleza. E você tem que retomar no primeiro desenvolvimento o seu primeiro argumento da tese, no segundo desenvolvimento o segundo argumento da tese. Na conclusão, em termos de estrutura, concorda comigo, fica muito melhor apresentável. O corretor espera que você faça isso na conclusão. Não é que seja obrigatório, mas o que você vai fazer na conclusão? Mas fica melhor, né? Mais estruturado. Porque se você fizer um desenvolvimento, você está deixando de argumentar em defesa do seu ponto de vista. Porque o desenvolvimento é a parte do texto para você defender a sua tese lá, né? É como se você queimasse etapa, né? Exatamente. E aí você vai acabar falhando não na competência 5, porque se você apresentar a proposta de intervenção no desenvolvimento completa, você pode atingir nota máxima na competência 5, porque ela não está preocupada se está apresentando no desenvolvimento ou na conclusão. Exatamente isso. O Enem não exige que seja na conclusão, mas em termos estruturais, de competência 3, de projeto de texto de organização, você apresenta e tem o espaço para cada um dos argumentos, que é cada um dos desenvolvimentos, para depois, na conclusão, você apresentar essa solução, que na verdade é só para demonstrar a vontade de mudar o problema. Então, é uma proposta complexa, ela tem 5 elementos que são exigidos, cada um deles vale 40 pontos. Esqueceu de um, já perde, não tem? É isso. E uma coisa muito, muito importante é que é outro mito. O aluno acha que ele tem que apresentar um negócio revolucionário. Isso que eu ia falar agora. Toda a conclusão é algo assim ideal. As minhas soluções eram tipo, pode ser isso vai fazer o mundo. Fantasia. Exatamente. Na escola a gente tinha que fazer aquelas conclusões, né, incríveis. Parecia que a gente estava vendo o nosso lar, né? Os passarinhos cantando. Eu pensava que eles vão ler, vão gostar da ideia e vão fazer. Essa é clássica. Gente, eu juro, alguém vai ler isso, vai gostar dessa ideia e vai praticá-la. Mas eu também pensava, quando eu comecei a entender. Acho que eu fiquei emocionada. Mas quando eu comecei a entender, eu também pensava isso. Eu falava, vou fazer um negócio tão bom que eles vão pegar. E cara, assim, podem até um dia, não sei. Só que acontece, isso prende o aluno a acreditar que ele precisa realmente apresentar algo revolucionário. E aí olha quanto tempo que ele vai ficar pra criar uma proposta de intervenção. Desenvolver. Entendeu? Exatamente. Então, o que acontece? Eu já faço a estrutura também até da proposta de intervenção, exatamente onde ele vai colocar cada um dos elementos da proposta. Por quê? Eu falo, o Enem não está procurando especialistas no tema. É o Exame Nacional do Ensino Médio. Então ele não está preocupado. Infelizmente, poderia ser uma grande ferramenta para encontrar, jovens incríveis. Sério, porque, cara, é um problema difícil de resolução. Quem sou eu, estudante do ensino médio, para criar algo em um parágrafo de conclusão? Né? Porque assim, vamos combinar, violência contra a mulher eu vou solucionar num parágrafo de conclusão. Quem me dera, cara, eu queria ter esse poder, mas não dá, entendeu? Nem na redação inteira. Se fosse algo fácil, já teria sido resolvido, não seria tema, entendeu? Exatamente. Então assim, se preocupem em fazer algo simples, claro e objetivo e que tenha os 5 elementos. Isso é o mais importante, porque o aluno fica preso a criar uma lei que vai fazer não sei o que vai não sei o que nunca ninguém vai fazer, e que às vezes ele vai pegar um agente lá, tipo, a escola deve criar a lei, não é a escola que cria a lei, entendeu? E aí vai falhar nisso. Agora, vai pegar lá, a escola deve criar campanhas, a mídia deve criar campanhas, a escola deve criar, deve promover palestras. Beleza, é uma ação que a escola pode fazer. E aí dar seguimento a isso, retomando o tema, vai ser simples, mas vai estar colocando os 5 elementos que são exigidos, garantindo a nota máxima da competência 5. Foi bom você ter falado sobre isso, que eu acho que, bom, eu pelo menos já sempre tive dificuldade na final, né? Porque depois que você começa, você vai no embalo, né? Agora chega no final, e é o que você falou, a gente aprendia sempre muito nessa ideia de que tem que ser, meu Deus, né? Tipo, você tem que trazer a solução, a cura do câncer. Depois minha redação, né? A cura do câncer. Tem a cura do câncer. Mas, cara, escrever com muita vontade, tipo, alguém vai ler. Não, e os professores tinham mania de pegar a redação e falar, olha a redação da fulana. Aí acabava de ler e falava, que incrível essa proposta de intervenção. Aí você falava, cara, eu nunca vou fazer algo assim. É isso aí. Não é? Mas cara, eu te entendo que eu passei por isso, cara. Entendeu? Aí eu ficava assim, e o professor na época, eu acho que eu te cortei, né? Você queria concluir algo? Não, pode ir. Que o professor na época, eu lembro, cara, eu fazia de tudo, gente. Eu me dedicava muito pra melhorar minha redação na aula. E ele não saía do 6. Era 6, 6,5, 6,5, 6, 6, 6,5. Eu falava, você está de sacanagem, não vou ler isso não. Eu falei, você está de sacanagem. Ele, não, mas agora você está errando isso aqui. Ele não me tirava o 6,5. Então eu acreditei que a minha nota... E aí foi eu lá, quanto que eu tirei? 6.
Eu já tinha olhado antes pra ver se o paulista tava se acabando de rir aqui. Mas teve o grande final. Sinceramente, galera, sinceramente. Eu tava esperando o grande final. Não, ri. Ainda bem que agora eu não me preocupo mais com ele, mas naquela época, sinceramente, ó, não queria mais me esforçar. Aí eu só falei, deixa estar, né? Às vezes eu levei do lado dela que Let it go. Cara, eu vou ficar me estressando. Aí foi aí que eu comecei com esse meu ar agora de tipo, foda-se. Literalmente, mano, eu só fico foda-se. Acontece alguma coisa que eu não tenho controle, cara, o que eu vou fazer? Eu vou olhar e falar, foda-se, tá ligado? Tá bom, não sejam assim. Estudem. Não, mas olha só, viver a vida mais leve, sem ter um peso pra todos os problemas, isso é muito bom. Eu queria ter essa habilidade. Entendeu? Não depende do dia. Faço o dia, mas faço o que eu faço. Sim. Né, não, mas tem algumas coisas que obviamente eu me preocupo, né? Mas assim, a maioria das coisas que tá tipo, eu só vou poder também resolver amanhã. Meu professor de matemática, o Mário. Então, um beijo pro Mário. A gente amava o Mário. Hoje é episódio dos beijos, né? Não é que eu lembrei agora que eu amava o Mário mesmo, mas assim, o professor de matemática, eu odiava matemática, gente. Eu aprendi matemática por causa do Mário. Ele falava, Carol, se você for, tipo, tiver um problema, você não pode resolver hoje, não pensa nele hoje, entendeu? Tipo assim, você só vai resolver ele amanhã ou depois, você só pensa amanhã ou depois. Aí eu comecei a cogitar essa ideia. Só que eu já sou mais intensa, eu já sou tipo... Vai. Não posso resolver hoje, não resolvo nem semana que vem sobre isso. Exatamente. Aí só jogava logo pro Mário, então não. Então, quando você mandar a prova, eu vou falar, não posso resolver esse problema hoje. Espera na próxima semana. E não me tira a ponta, não, foi você que me ensinou. Exatamente. Pô, né? Hoje eu não vou fazer a prova, mas, pô... Conta, perdão. Não, era isso. Só que eu ia ter que concluir a risada aqui. Se quiser, a Carol é dessa. Pode ir agora tá pronto. Conta pra gente, agora eu vou te colocar na sinuca de bico aí. Porque eu queria saber, assim, eu já não tava. Igual você me perguntou, né? Nossa, acho que eu fiz. Quando que eu fiz o Enem? Nem lembro mais qual foi o ano que eu fiz o Enem. Depois disso, nem fiz mais. E realmente, assim, não tô por dentro, né, das estruturas e tal. Mas eu via muito, assim, logo depois que eu já tava na faculdade e tal, muitas redações aí pipocando na internet que o pessoal colocava hino de time, receita de miojo e tirava uma nota assim, que às vezes a pessoa que tinha se dedicado ali não conseguia atingir, né? Tipo, às vezes ficava com 500, 600, pô, era pra zerar, né? Exato. Por que aconteceu? Sim, então, é porque desde que começou a vazar isso, da receita do miojo e do hino Botafogo, aconteceram essas duas situações. Aí a correção do Enem começou a ficar mais puxada e mais pesada e mais rigorosa, com os critérios de 2 corretores também. E aí, se houver uma discrepância, um terceiro é chamado. Porque, vamos supor que... Eu acredito... Nessa época, eu não sei se exatamente era assim, porque isso tem muito tempo. Mas eu lembro dessa situação, era vestibulando nessa época também. Então, eu acredito que só tinha um corretor por redação. E aí, não tinha uma fiscalização. Sabe aquela coisa? Às vezes o cara era botafoguense. Existe... Não, tipo, nem pra corrigir, né? Não, exato, porque existe uma meta diária mínima pra você. Se é corretor do Enem, você tem que corrigir pelo menos 100 redações. Você pega em blocos. Pega 100 redações por dia pra corrigir. Você tem que corrigir aquelas 100. Nossa, muita coisa. E se você decidir pegar mais 100... É um livro, decidir pegar mais, você tem que pegar mais 100, entendeu? Não tem como pegar mais 20. Nossa. É assim. E aí, eu acredito que nessa época deveria ser um corretor só que tinha também essas metas diárias. Então, meio que, como não tinha fiscalização, provavelmente não acontecia nada, passava muito, e aí as notas boas começaram... O pessoal zoava, entendeu? Botava a receita do miojo pra mostrar que a correção não era válida mesmo. E aí começou a vazar, a ficar escândalo, porque é o Enem, é o vestibular mais importante do Brasil. E aí... começou a mudar. Hoje é bem rigoroso. Tanto que eu te falei, se tiver uma nota acima de 80 pontos em uma competência, um terceiro corretor já é chamado, se for 100 pontos totais, por exemplo. Porque eu posso ter... Você pode estar errando ali na correção e não ter uma discrepância acima de 80 pontos numa mesma competência. Só que se for acima de 100, no geral, também vai ser chamado um novo corretor, entendeu? Para poder fiscalizar se a correção está sendo feita de acordo com os critérios deles, né? Que é bem específico em cada uma das competências. Tem regrinhas. Por exemplo, competência 1, o aluno pode cometer até 2 desvios em uma estrutura sintática. E aí, tem gente que fala assim, pô, tem como você bater o olho numa redação e saber que o nível dela, em termos de competência 1 mesmo, não é tão ruim? Sim.
Sim. Se você não quiser corrigir mesmo, tipo, palavra por palavra, dá pra fazer. Mas, por isso passa a redação nota 1000 com erro. E também deixa de tirar pelo medo. Que não tem erro. Sim. Então eu acredito que existe sim aquele cansaço, aquela coisa na hora da correção. Polêmico, mas eu tô sincera. Mas aí seria, de repente, até... talvez, eu não sei como é que funciona, né? Uma vez eu li que parece que fica num prédio, né? E cada um fica numa sala. Parecia coisa de... Não, corrige de casa. Agora é de casa, né? É de casa. Bom, não sei. Eu li isso também, nem sei se é verdade, né? Mas, enfim. Talvez seria o caso de aumentar, né? De trazer mais pessoas pra corrigirem e diminuir esses blocos, né? Porque realmente é cansativo. É quase, quase um livro, né? Sim. Que o cara lê ali, ó. E a mente cansa, a visão cansa. Cansa muito. Ô, Lu, deixa eu fazer uma outra pergunta pra você. O conteúdo que você tem no seu canal, as aulas que vocês dão, ela serve também para pessoas que vão fazer outros vestibulares e concurso público, ou é especificamente só pro Enem? Assim, tipo, qual que é a diferença? E se tem diferença? Sim, então. Eu comecei meu canal focado no Enem. E aí, o que acontece? Vira e mexe, eu recebo vários comentários de alunos que estudam para outros vestibulares. Por exemplo, vestibular de Vassouras. As dicas são praticamente as mesmas. Só o Enem exige proposta de intervenção. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma conclusão com uma proposta de intervenção. É um jeito de fazer conclusão. Então, daria para adaptar. O que muda é o tipo de tema, que o Enem sempre vai abordar um problema, e nem sempre os outros vestibulares abordam esse tipo de tema, né? Concurso também, mas muitos alunos estão estudando para concurso e para outros vestibulares pelo meu canal, até mesmo pela minha plataforma. Eu falo, gente, hoje eu gosto de deixar claro que o meu método é totalmente Enem, porque eu sei que vai dar certo. Agora, eu não tenho como saber todos os vestibulares do Brasil. Nem concurso. Então, nem concurso. Então, eu não libero geral. É o que eu pretendo fazer nos próximos anos, e aí eu vou especificar banca por banca para não ter problema. Agora, eu falo pro aluno, você vai estudar para concurso ou quer um vestibular específico? Tracezinha, Tazinha. Saúde. Uma pausinha. Só uma pausinha pra Paulista se restabelecer. Que é uma aguinha paulista. Eu tô falando que é a idade, ninguém confia. Tá tudo dizendo, o mundo tá vendo. Vai se acabar. Gasguei com minha própria saliva. Aí, ó. Viu? Acontece, Velho, só velho faz isso. Deixa eu falar um negócio. Fala, Paulista, toma uma cachaça. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Até eu vou sair. Aproveitando quando eu tava morrendo de vontade. Eu tava mesmo, mas eu sou educada. Tô ligado? Eu segurei. Coitado. Tá vendo? Eu tô respirando aqui a tosse. Vai lá, desculpa. Vai, voltamos que o velho idoso já tá medicado. Meu Deus do céu, cara. Eu vou matar essa carona. E aí, o que eu falo pra eles? Não tem problema nenhum, basta você estudar o edital da banca específica que você quer e comparar com o do Enem. Provavelmente, se o tipo textual for dissertativo argumentativo, o que deve mudar é o tipo de tema, e aí você estudando particularmente os tipos de tema da banca que você quer, certo? Como eu falei, a proposta de intervenção é específica do Enem, mas eu já cansei de fazer para a Universidade de Vassouras, nunca perdi ponto, porque realmente não deixa de ser uma forma de fazer conclusão. Então, assim, a menos que seja uma banca que quer exigir um outro tipo textual. Então, assim, a minha dica é, quer ajudar pelo meu canal, porque gostou do método, você pode, mas dá aquela comparada, teste, valide para ver as diferenças, né? Vai adaptando, porque, gente, é o que eu falo, até para estudar com o modelo pronto você tem que estudar. Até para usar modelo pronto você vai ter que estudar, porque não basta simplesmente peguei e vou encaixando as palavras, você vai adaptar. Sim. Então, assim, tem que estudar. É só um facilitador. Com certeza. E aí, mais pra frente também, é um spoiler? Tô sentindo que é um spoiler? Mais pra frente, é o que eu pretendo. É porque hoje, assim, as coisas vão sendo levadas, a gente começamos planejando assim, vai ter a plataforma, a gente lançou a plataforma com 1 ano de canal, então assim, foi muito corrido, já era uma plataforma diferente, porque ela foi desenvolvida do zero mesmo pelo meu irmão e o Gustavo, que é meu outro sócio. Só que desde o início, a nossa ideia era lançar a 2.0, que é a que tá no ar hoje, com diversas funcionalidades extras e as sugestões e reclamações dos alunos. Só que hoje a nossa empresa está desenvolvendo plataformas para outros produtores, professores também, né? Sim. Então, assim, a nossa ideia inicial era fazer a nossa, pegar as reclamações, dúvidas e tal, sugestões para colocar numa nova, bem mais tecnológica, fizemos isso, para eu depois colocar outras bancas. Só que aí foi correndo, aí os professores começam a procurar para saber quem fez minha plataforma. Aí ele desenvolveu já a Educacione, que é do Felipe Araújo,
E agora a gente está desenvolvendo uma plataforma de biologia do Samuel Cunha, não sei se você conhece. Legal. Que vai ser lançada, eu acredito que ainda em dezembro desse mês, ou então no máximo janeiro do ano que vem. E Pô, aí, isso é ótimo, mas também tem que deixar acontecer, porque aos poucos vai indo e você vai chegar lá. então, assim, É bom que aquela você... correria, a ideia era eu pegar concursos e tal. A plataforma foi crescendo também, então administrar essas coisas, entender o que é empreender, eu tive que aprender tudo isso, buscar corretores, e é muita coisa. Então, assim, acabou ficando isso pra depois, mas a gente quer fazer. Vai ser Vai dar ótimo, certo. vai, com certeza. Você tem mais alguma pergunta para a Lu? Não, acho que a gente falou coisa pra caramba. Eu gostei de todos os assuntos. Principalmente aqui, tá ligado? Porque eu não posso, né, deixar de falar da Caram. Eu gostei muito até do nosso idosinho estar participando aqui, paulista. Muito obrigada, tá, pelo local. Viu? Aí quando eu agradeço, ele fica quietinho. É emoção, ficou emocionada, deixa aí. Não pode ser emocionado. Eu vou trazer uma câmera escondida. Aí eu só vou fazer assim, ó. Aí depois o João bota assim, ó. Elas vão ficar falando idoso e o pessoal vai ficar imaginando, né? Eu tô te ajudando, meu filho. Porque todo mundo tá achando que você é um velhote, caqueu. Caquenga. Para, tá acabando, tá piorando, para. É caquético com... sei lá, outra palavra aí. E quem trouxe a Carol? Não sei também. Quem trouxe a convidou? Carol? Quem convidou Essa aí a é típica, clássica, que todo mundo fala. Quem convidou você, Carol? Pô, eu também não sei. Mas só apareci. E aí, depois, quando vocês conhecerem ele realmente, vocês vão falar, paulista, né? Ou não, ou vocês vão falar, Carol tinha razão. Eu tô rindo aí também. Gente, é isso. O programa de hoje acaba aqui com os dois morrendo de rir. Deixa o seu like, pelo amor de Deus. E Lulu, por favor, antes da gente encerrar, fala o seu canal, seu Instagram. Exatamente. Divulga aí sua plataforma pro pessoal. Poxa Lulu em tudo, gente. Instagram, YouTube e TikTok é Poxa Lulu _. Porque, criaram um Poxa Lulu lá. Ô, gente, Não libera tem o Poxa vídeo, Lulu do Instagram. não segue ninguém. Tô achando que é algum ranço. Pra poder não ter a minha conta. Não tem é que nada. eu denunciei, não vou conseguir nada. Não, mas às vezes Cara, faz um pessoa- mutirão. Isso é um tempão, porque, tipo, quando eu fui criar o TikTok, sei lá, quando lançou o aplicativo, eu falei, já vou criar pra garantir o meu nome, né? Já tinha gente. E é uma pessoa assim com uma foto, mas não segue ninguém e não tem um vídeo. Eu falei, pô, aí eu tive que colocar Poxa Lulu _. Mas se botar Poxa Lulu, vai achar um vídeo meu. Então, você que está com a conta Poxa da Poxa Lulu no segue TikTok. para Poxa Lulu oficial. Ou então, por favor, use outro nick, nem me libere o nick. Pega o underline dela e dá o... Por favor. Eu acho justo. Nem usa a conta. Nem usa. Vamos liberar Deve aí. usar só pra stalkear os outros, que ele fica lá no 0. Não precisava ser esse nome, A né? galerinha é safada. Mas deixa eu falar, a gente também tá com o TikTok. Qual que é o nosso Instagram, o TikTok pode fortalecer em tudo também. Tudo Poxa, pode fortalecer, tudo pode fortalecer. Poxa Lulu. Vocês vão achar tudo a gente. A gente tá Isso em aí. todas. Isso aí. Hashtag Poxa Fortalece. Se inscrevam no canal da... Isso aí. Como que ela falou hoje? Poxa Fortalecendo. Poxa Fortalecendo. Poxa Eu tava A gente vai colocar essa Fortalecendo. hashtag Poxa Fortalecendo. Aliás, podia criar uma brincadeira, né? Quem ficou até o final do vídeo, coloca no final aí nos comentários, Poxa Fortalecendo. Quero só que ver a os gente vai postinhos aí. saber, que vai saber quem É que eu tenho uns ficou. postinhos, eu vou divulgar pros meus postinhos, tá? Quando sair, vocês Por me avisam. favor, por favor. Eu vou Postinhos criar são um nome dos assim alunos, fofo tá? pros meus Isso! fortalecidinhos. Isso! Gente, mas Eu ainda vou criar, cara. Eu ainda não tive esse insight de intimidade. Eu tenho que ter ainda o lançamento. Mas quando você lançar, você vai ver. Gente, é porque esse vídeo foi gravado, tá? Por isso que eu não sei a expectativa de vocês agora, nesse momento. Mas quando sair, você me avisa. Não, com certeza. E Mas se você o postinho quiser... nem foi ideia minha. Mas uma aluna minha falou assim, eu só vou assistir o próximo se você começar falando, fala postinha. Eu falei, cara, demais. Só que tem gente hoje que pensa que é coxinha, né? Eu sempre falo, meu para de Deus. pensar em comida, porque não é coxinha. É poxinha, galera. Poxinha, gente. E então, ó, se inscreva no canal da Poxa Lulu, se inscrevam no nosso canal, curtam, notificação, comentem, pedem mais Ativa sininho. coisas pra ela, que aí a gente faz ela fazer. E por favor, Eu tô concordando mais com você. e se você se interessar pela plataforma, né?
Por favor. Vão lá, fortaleça a plataforma. Exatamente. Pra aprender redação. E pra vocês passarem com mérito. Exatamente. Com louvor. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acho que é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Isso aí. E fiquem espertos que logo mais vem a segunda temporada. Uhul! Adorei, gente. Muito obrigada pelo convite. Ainda tá gravando? Tá, já assim, não tá. Não. Então é isso, gente. Um beijo, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada até a próxima. Me chamem que eu vou. Com certeza. Tchau, gente. Só vou chamar esse comentário. Tchau, Pangelão.